Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sou o Dr. Leonardo Ribeiro Nicolosi, médico psiquiatra, psicogeriatra, né? Depois de um tempo longo aí, né, voltando a gravar vídeos, lembrando que eu estou agora no Twitter, né? E hoje eu vou falar sobre psicogeriatria, né? O que é psicogeriatria, suas implicações. Bom, psicogeriatria é uma subespecialidade da psiquiatria. Obviamente ela vai abarcar todas as questões da psiquiatria, depressão, ansiedade, esquizofrenia, mais voltada para o público idoso. E o que isso tem de relevante? Durante o envelhecimento, os nossos diversos sistemas, sistema cardiocirculatório, sistema locomotor, ele vai deixando de funcionar corretamente, né? Então ele vai se desgastando ao longo do tempo, ele vai deixando de funcionar de uma forma tão eficiente quanto funcionava antes. Então ele vai sendo acometido por uma série de processos degenerativos, né? E são essas mudanças que acabam importando para a gente, porque a gente tem o aparecimento de doenças que a gente não tinha no adulto jovem. Então, por exemplo, as demências, doença de Alzheimer, demência por múltiplos infartos, que são múltiplos pequenos AVCs, a demência de Parkinson, a doença de Parkinson, que pode dar demência relacionada ao Parkinson, doença frontotemporal, doença por corpúsculos de Levy, além de outras questões que, como eu falei, como todos os sistemas, o sistema nervoso central, o cérebro, ele vai perdendo reserva. Então, o que acontece? Uma infecção, ela pode, como o cérebro está mais fraco pela idade, já causar sofrimento. Então, uma infecção urinária que numa pessoa jovem, numa mulher jovem, por exemplo, poderia dar um ardor para urinar, um desconforto local, no idoso comumente pode já dar uma confusão mental, sem febre, sem nada. Isso é o que a gente chama de delirium, com o M do latim, não confundir com delírio. Isso aí já merece uma pronta investigação, porque aí assim, o senhorzinho está com depressão, está com demência. Não, isso aí exige uma investigação pronta e de emergência, porque muitas vezes, se deixar, é uma infecção que vai ter um desfecho negativo se não for abordada imediatamente. Um outro ponto também bastante relevante da subespecialidade de psicogeriatria é que quando a gente vai tratar uma depressão ou qualquer outra doença psiquiátrica num jovem, o paciente vai estar tomando nenhum remédio ou um remédio. No paciente idoso, ele vai estar tomando 6, 7 remédios, então os remédios interagem, a gente tem que calcular isso. Outro ponto, com o passar do tempo, os pacientes vão sendo acometidos por doenças degenerativas. Então, por exemplo, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, e isso aí tudo aumenta risco. E no caso da insuficiência renal, insuficiência hepática, a gente tem que ter mudança de cálculo de dose. Então nós precisamos ter uma atenção redobrada para esses pacientes, coisa que em jovens saudáveis nós não precisávamos nos preocupar. Então é todo um cuidado a mais que a gente precisa ter. Um outro ponto é questões psicológicas. Durante o envelhecimento começam a aparecer questões que não afetavam a vida do jovem. Por exemplo, a perda progressiva da mobilidade física, da autonomia, vai favorecer o agravo de depressão, porque ele vai tendo dificuldade na realização das atividades de vida diária. E isso aí acaba por
aumentar a irritabilidade, favorecer a depressão e causar muitas vezes irritação e até um quadro de depressão que chama estresse do cuidador ou uma depressão do cuidador, que é um caso também comum em cuidadores, muitas vezes o filho, quando a família não tem condição de colocar um cuidador, em indivíduos que sofrem, em familiares que sofrem da doença de Alzheimer, né? Outro ponto bastante relevante é que grande parte dos indivíduos com demência, pelo menos na fase intermediária e final, eles têm alterações comportamentais. Isso aí ele causa bastante estresse para o indivíduo e para os familiares. E é aí que o psiquiatra atua, o psiquiatra especializado em geriatria psiquiátrica, né, o psicogeriatra, ele atua para minimizar o desconforto do paciente e minimizar também o desconforto do parente, melhorando a qualidade de vida de ambos. Então, assim, com uma boa estratégia aqui, a gente consegue melhorar a qualidade de vida tanto do paciente e do familiar. Então, assim, a gente acaba tendo um grande ganho. É uma especialidade bastante interessante, uma subespecialidade bastante interessante, relativamente pouco conhecida da população em geral, que tende a crescer com o envelhecimento da população e com o aumento da expectativa de vida, né? E com a necessidade das pessoas terem o cuidado nessa fase onde elas não conseguem ser capazes de ter a autonomia sobre o próprio tratamento. E é aí que nós estamos para ajudar. Bom, era isso, muito obrigado. E a minha intenção aí a partir de agora, sempre que possível, estar fazendo novamente vídeos com uma frequência maior, mais frequentemente, né? Muito obrigado e boa noite.